Acompanhe agora a reunião da Comissão de Finanças, que é presidida pelo deputado Tiago Hoffmann. Acompanhe. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos reabrir, após o nosso breve recesso, boa tarde, deputado Mazin, os trabalhos da nossa Comissão de Finanças de forma híbrida. Agradeço a presença virtual do deputado José Esmeraldo, agradeço a presença do deputado vice-presidente João Coser, agradeço a presença dos demais membros aqui, deputado Mazin dos Anjos, deputado delegado Danilo Baiense e deputado Coronel Wellington. Então, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje desta Comissão de Finanças, da 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura de forma híbrida. Nesse momento eu dispenso a leitura da ata da 12ª reunião ordinária, sendo que esta foi encaminhada para os membros da comissão, e coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos para aprovação da ata. Como voto o deputado Mazinho dos Anjos. Conforme encaminhado. Deputado delegado Danilo Baiense. Conforme encaminhado. Deputado João Coser. Conforme encaminhado. Conforme encaminhado. Deputado Coronel Wellington. Conforme encaminhado também, Excelência. Então, com o deputado engenheiro José Esmeraldo, que está de forma virtual, se nos escutar, estiver apto a votar. Como eu não escuto o deputado José Esmeraldo, mas já temos a maioria dos votos, considero a ata aprovada conforme encaminhada. E passamos agora, nesse momento, à fase do expediente, e eu passo a palavra para o servidor Eduardo para a leitura do expediente. Leitura do expediente, item de número 1, ofício número do Conselho de Administração, encaminha o relatório anual de prestação de contas do plano de negócio do exercício 2022. Ciente. Itens do número 2, 3, 4 e 5, ofício Cefaz, Gabinete da Secretaria, encaminha os termos de acordo Cefaz pactuado por essa Secretaria, acompanhado das devidas justificativas. Ciente. Itens do número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ofício Cefaz, Gabinete da Secretaria, encaminha os termos de acordo Investe, publicado no Diário Oficial do Espírito Santo. Ciente. Itens de número 16, ofício do Gabinete do Deputado Coronel Wellington, número 34 de 2023, justificativa e ausência na reunião ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle, tomada de conta, realizado no dia 12 de junho de 2023, nos termos do artigo 70 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, processo número 150-39 de 2023. Ciente. Itens dos números 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, proposições recebidas e proposições distribuídas aos senhores deputados. Ciente. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. Devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente da Comissão de Finanças. Obrigado, Eduardo. Nesse momento passamos à ordem do dia. O item número 25 é o projeto de lei de autoria da deputada Janete Sá, que institui o piso salarial no âmbito do Estado do Espírito Santo para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e da outras providências. E esse projeto de lei da deputada tem a mim como relator. Deixa eu só... esse aqui. Então eu passo nesse momento a relatar o projeto de lei. Proposição número 70/2021, de autoria da deputada Janete de Sá, institui o piso salarial no âmbito do Estado do Espírito Santo para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e da outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria da senhora deputada estadual Janete de Sá, que institui o piso salarial
no âmbito do Estado do Espírito Santo para enfermeiros, técnicos e auxiliares. O projeto de lei veio a esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para exame e parecer do que tange ao mérito respectivo, em conformidade com as normas regimentais estabelecidas no artigo 42 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. É o relatório. Parecer do relator. Dos fundamentos. De acordo com o relatório supra, o projeto de lei de autoria da senhora deputada Janete de Sá tem por objetivo instituir o piso salarial. O artigo 42 e seus incisos 5 e 19º da Resolução número 2700 de 2009, o Regimento Interno, estabelece a competência desta comissão nos seguintes termos. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas compete opinar sobre todas as proposições quanto ao aspecto financeiro que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública. Aspecto econômico ou financeiro de todas as proposições. Quanto ao mérito, no âmbito das finanças, cumpre observar que o presente projeto de lei acarreta impacto direto sobre as finanças públicas, posto que sua pretensão implica em aumento da despesa pública, inclusive com piso salarial superior àquele estabelecido na Lei Federal número 14.434 de 2022. Considerando que o projeto de lei em apreço, caso fosse aprovado, acarretaria aumento da despesa pública, é necessária a observância disjuntada aos autos da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, nos precisos termos do artigo 113 do ADCT, com o artigo 16, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme escrito. Artigo 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de 1. Estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Ocorre que tal medida não foi adotada quando do protocolo do projeto de lei em questão, motivo pelo qual há uma violação clara da legislação supracitada, motivo pelo qual o projeto deve ser rejeitado. Em suma, a presente proposição legislativa não se encontra devidamente instruída com os documentos exigidos pela legislação, devendo ser rejeitada no exame de mérito, motivo pelo qual eu sugiro aos ilustres membros desta comissão a adoção do seguinte parecer. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle e Tomada de Contas é pela rejeição do projeto de lei número 70, de autoria da deputada estadual Janete de Sá, é como eu relato, lembrando aos nobres deputados que, em que pese o importante mérito do projeto de lei em questão e a intenção da deputada Janete de Sá de garantir o piso salarial, o projeto não cumpre os requisitos de apresentar de que forma essa despesa será custeada e, além do mais, deputado João Costa, estabelece um piso salarial, inclusive, que é mais que o dobro do que o da lei federal, e já existe, portanto, lei federal que trata do tema. Portanto, eu dou o parecer pela rejeição em função disso e coloco o meu parecer em discussão, deputado João Costa, para discutir a matéria. Senhor presidente, e neste caso também relator do projeto de lei, deputado Tiago Hoffmann, senhores membros desta comissão, Zé Preto, deputado Zé Preto, Coronel Wellington, Danilo Baiense, Mazinho dos Anjos, Zé Esmeraldo, de forma virtual. Nós precisamos nos associarmos como conjunto aqui na Assembleia para, naturalmente, pedir que o governo do Estado e os municípios do Estado do Espírito Santo cumpram a legislação federal. Acho que essa é a nossa meta, querer, neste momento
Apresentar projeto para aumentar, ainda além do que já foi a lei federal, não me parece a melhor forma de contribuir com o setor. Aqui nós falamos que é o piso da enfermagem, mas é mais do que enfermagem. A lei federal cuida daqueles servidores, que no caso não são os médicos, mas uma hierarquia com um salário consideravelmente bacana. Então tenho a impressão que a nossa função neste caso é pedir ao governador do estado, o secretário de saúde, os prefeitos das cidades, a Munes e que os secretários de saúde municipais, para que vão dentro do limite do possível, aplicando a legislação federal, que é muito importante, é significativo, acho que é um avanço histórico. Quero agregar ainda que foi no projeto apresentado pelo senador Fabiano Contarato, aprovado e sancionado agora pelo presidente Lula. Então nós estamos vocacionados a nos associarmos a essa luta da deputada, mas não no sentido de fazer uma nova lei, no sentido de colocar em prática aquilo que já foi aprovado, que é muito bacana. Obrigado, presidente. Perfeito, deputado João Cosi. Além disso, foi promessa de campanha. Eu, particularmente, participei, e Vossa Excelência também, de uma reunião do governador com o Sindicato da Enfermagem, onde o governador se comprometeu a, independente, inclusive, da lei federal, de cumprir o piso da enfermagem aqui. Então, eu quero me associar com Vossa Excelência de nós dialogarmos com o governador para que, de fato, o piso salarial da enfermagem possa, sim, ser adotado aqui. Obrigado, deputado João Cosi. Continue em discussão, meu parecer. Deputado Mazinho dos Anjos para discutir. Presidente, essa discussão, inclusive, do piso salarial da enfermagem nacional, ela está no STF. Né? Tem uma discussão, está suspenso em relação ao piso devido à discussão da lei federal no STF. A lei federal, ela fala um valor bem menor, na verdade, do que está sendo proposto por essa estadual. Na verdade, 4.750 para enfermeiro, 3.325 para técnico e também 40 horas. E essa lei aqui está diminuindo de 40 para 30, inclusive. Então, realmente, a lei estadual está bem divergente da federal. Né? Eu acho porque aqui no estado do Espírito Santo o salário já está praticamente, se eu não me engano, o início de carreira já é o piso ou um pouco diferente, porque eu lembro no concurso que a gente pôde realizar, você começou a fazer quando você era subsecretário administrativo lá em 2010, 2011, a gente fez o concurso público para enfermeiro aqui no estado, na Secretaria de Saúde, foi o maior da história, e já era 4 mil, era o dobro da iniciativa privada, o que o estado pagava para enfermeiro. Então já tinha essa diferença do que pagava a iniciativa privada para o estado, um valor de quase o dobro ou o dobro. Então, e já era 4 mil, era 3.900, se eu não me engano, em 2010, início de carreira. E com a tabela de progressão, com certeza passa o piso nacional aprovado. Então, por isso, talvez a deputada está querendo aumentar ainda mais o valor aqui no estado. Então, eu vou acompanhar o parecer de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Continua em discussão. Deputado Coronel Wellington, para discutir a matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos os servidores presentes, nós gostaríamos também de hipotecar nosso apoio ao relatório de Vossa Excelência e dizer que nós, pessoalmente, nós protocolamos um projeto de lei semelhante à deputada Janete, no entanto, obedecendo os limites quantitativos, né? Descritos pela lei federal. O deputado Mazinho falou com relação ao que já está sendo praticado aqui no Espírito Santo. Nós fazemos uma observação que o piso está sendo observado. No entanto, o piso é menor e o que faz chegar ao limite que está descrito na lei federal são as vantagens, e aí chega no limite. Então, a apresentação desse projeto para que o Estado do Espírito Santo obedeça o piso nacional descrito na lei federal é no sentido de que, no Estado, o ponto de partida dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, seja o piso. E aí, a partir daí, incida as vantagens, e que é assim, muito peculiar de cada servidor, não é? Então, nós falamos aqui que o Espírito Santo está obedecendo o piso, mas sendo que esse piso está sendo atingido assim, de uma forma bem menor
mas que com os penduricários que nós chamamos, né, aí está sendo atingido o piso, aí também não é o certo, né? Então nós entendemos que o correto é o piso ser o que está descrito na lei federal, e aí a partir desse piso todos os servidores ganharem o que é devido em termos de tempo de serviço, em termos de gratificação e etc. Então foi nesse sentido que a gente apresentou um outro projeto, mas que eu entendo razoável e concordo, acompanho Vossa Excelência no relatório. Obrigado, Coronel Wellington. Não havendo mais quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado João Cósia? Com o relator. Deputado Mazin dos Anjos? Com o relator. Deputado Coronel Wellington? Com o relator. Deputado delegado Danilo Baense? Com o relator, presidente. Então, deputado José Esmeraldo, se estiver apto a votar. Não respondendo, pela maioria dos votos aqui, relatório aprovado. Devolvo a matéria para a comissão. Eu tenho mais um projeto de lei para relatar, mas eu vou ainda me prevalecer do prazo para a próxima sessão relatar. E, na sequência, o item 27 é um projeto de lei do deputado Capitão Assunção, que altera a redação do artigo 1º da Lei 10.626, de 13 de janeiro de 2017, dispondo sobre o horário de ligações por empresas de telemarketing de cobrança por bancos ou afins via SMS, WhatsApp, ligação telefônica ou qualquer outro meio. O relator é o deputado Coronel Wellington e eu pergunto a Vossa Excelência se está apto a relatar. Sim. Então, estando apto a relatar, Vossa Excelência está com a palavra para relatar o projeto. Projeto de lei número 435/2019, a emenda altera a redação do artigo 1º da Lei 10.626, de 13 de janeiro de 2017, dispondo sobre o horário de ligações por empresas de telemarketing, de cobrança por bancos e afins, via SMS, WhatsApp, ligação telefônica ou qualquer outro meio. O autor é o deputado Capitão Assunção. Relatório: trata-se de projeto de lei número 435/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, cujo conteúdo, em síntese, altera a redação do artigo 1º da Lei 10.626, de 13 de janeiro de 2017, dispondo sobre o horário de ligações por empresas de telemarketing, de cobrança, por bancos ou afins, via SMS, WhatsApp, ligação telefônica ou qualquer outro meio, conforme especifica o seu parágrafo 1º. Artigo 1º, fica estabelecido que SMS, WhatsApp, ligação telefônica ou qualquer outro meio para oferta de produtos e serviços ou cobrança de débitos por empresa de telemarketing, de cobrança por bancos ou afins, deverão ser realizados somente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Parágrafo único. Em qualquer caso, a oferta dos produtos, serviços ou cobranças somente poderão ser efetuadas mediante a utilização pela empresa contratante de número de telefone que possa ser identificado pelo consumidor, sendo vedada a utilização de número privado, devendo ainda a empresa se identificar logo no início da chamada. A matéria foi protocolada em 6/6/2019, lida no expediente da sessão ordinária do dia 11/6/2019, prosseguindo sua tramitação normal. Não consta, porém, publicação no Diário do Poder Legislativo, o que deve ser providenciado pelo autor competente em momento oportuno. A diretoria de redação, visando adequar o projeto à técnica legislativa e às normas vigentes, apresenta o estudo técnico de folhas 11, a qual passamos a adotar. Ato contínuo, a matéria foi encaminhada à Procuradoria dessa Casa, onde recebeu parecer pela constitucionalidade, parecer acolhido pelo subcoordenador da setorial legislativa e posteriormente pelo procurador-geral. Em seguida, a matéria foi encaminhada às comissões de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para análise jurídica de seu objeto normativo, onde recebeu o parecer 87/2020, cuja conclusão foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria. Seguindo a sua tramitação, a matéria foi encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, onde recebeu parecer pela aprovação, votação realizada na 3ª sessão extraordinária virtual. Por derradeiro, a matéria vem
a esta douta comissão para exame de mérito e parecer nos termos do artigo 42 do Regimento Interno. É o relatório, parecer do relator. Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer dessa comissão se cinge à análise de mérito, quanto ao aspecto econômico e financeiro que concorram diretamente para aumentar ou diminuir as despesas. Assim como a receita pública, em conformidade com o artigo 42, inciso 5 e 19 do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista diverso que compete regimentalmente às demais comissões permanentes, assim, passamos à análise da justificativa do presente projeto, que, segundo o autor, tem o intuito de garantir ao consumidor o direito de não receber ligações ou mensagens de cobrança em seu horário de descanso noturno ou em seu lazer no final de semana. Por isso, configura um constrangimento no qual é vedado pela legislação. É notório que a proposição legislativa em análise é de extrema importância, uma vez que trará benefício a uma parcela da população, por vezes desassistidas, pois delega-se ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor a aplicação das sanções, penalidades decorrentes do não cumprimento dessa norma e regulamenta os horários de cobrança através de SMS, WhatsApp, ligação telefônica ou qualquer outro meio. Quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se a intenção do autor em seu projeto não promove renúncia fiscal e afigurando-se de total interesse público. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares dessa douta comissão a adoção da seguinte: Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, é pela aprovação do projeto de lei número 435/2019, de autoria do deputado estadual Capitão Assunção. Obrigado, Coronel Wellington. Eu coloco o parecer do Coronel Wellington em discussão. Deputado João Cosa, para discutir a matéria. Senhor presidente, senhor relator, Coronel Wellington, deputado estadual, eu gostaria, senhor relator, de, com todo carinho e respeito ao voto de Vossa Excelência, a intenção também do deputado, fazer pedido de vista nesse projeto, porque eu tive a semana passada, no meu período de recesso, Mazinho, eu passei 10 dias em São Paulo, e sei que lá é uma metrópole, a cidade roda 24 horas, e os serviços tocam naturalmente até uma certa hora da noite, com muito mais velocidade que aqui. Nós não estamos numa metrópole, mas também tem companheiros nossos que às vezes acham que somos uma província. Também não somos uma província, somos uma importante cidade do região sudeste, que tem comércio exterior. E o trabalho de teleserviço, a nossa cidade não para 18 horas, é muito cedo. É muito cedo. Então, não quero fazer julgamento da intenção, mas toda vez que você proíbe, você vai fazendo uma cidade engessada. O teleserviço gera centenas de empregos. Tem empresa aqui que tem 2.000 empregados. Então, assim, nós precisamos fazer uma análise mais cautelosa. Quero pedir a Vossa Excelência esse carinho, conversar com os setores envolvidos, conversar com o deputado autor, conversar com o deputado relator, para ver se esta proposição está, vamos dizer, ajustada ou se ela vai criar uma dificuldade, porque eu acho que até 7 horas da noite, 7h30, 8 horas, você pode receber uma mensagem. Você pode até fazer a opção de abri-la no dia seguinte. Mas eu acho assim, engessar demais, você acaba daqui a pouco criando dificuldade com quem trabalha. Hoje a comunicação virtual é muito forte, todo o setor de serviço é muito integrado. Então, quero pedir licença, pedir vênia a Vossa Excelência para fazer um pedido de vista, fazer um estudo assim também para considerar se nós estamos ajudando o setor, ajudando o nosso Estado, ou se nós estamos trabalhando na perspectiva de engessar muito. Aí queria pedir a Vossa Excelência, presidência, essa vista de projeto. Perfeitamente, deputado João Cosa, é regimental e eu concedo a Vossa Excelência o prazo de uma semana para que Vossa Excelência possa trazer um voto na semana que vem. Algum deputado é contrário ao pedido de vista do deputado João Cosa? Não, presidente, eu concordo, eu acho importante as observações do deputado João Cosa e até fazer uma discussão nesse viés da preocupação da possibilidade aqui, inclusive, de você acabar com empregos, né? Porque tem muitas pessoas que eu, por exemplo, eu prefiro utilizar meu WhatsApp, responder à noite. Durante o dia, às vezes, a gente não tem tempo. Então, tem pessoas que trabalham de noite, tem pessoas que trabalham de dia. Então, e acaba que você
deixa de receber uma ligação, uma notificação, notificada às vezes por diário oficial, uma cobrança, e vai ser pior para a pessoa do que se ele pudesse receber um WhatsApp informando que ele tem uma dívida. Às vezes a pessoa quer pagar. E ela recebe por edital, por diário, por uma questão judicial às vezes, e não fica nem sabendo. E o acesso às vezes por SMS, ligação e WhatsApp é mais fácil para o cidadão para poder acertar. Então, vou aguardar o posicionamento do João Cosa para analisar depois na próxima sessão. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Então, concedida a vista ao deputado João Cosa pelo prazo de uma sessão. Então, até a próxima sessão, deputado João Cosa, para apresentar o seu voto. Nesse momento, passamos ao item 28. Deputado Alexandre Chambim, também membro da comissão, obrigado pela presença. Que é um projeto de lei número 65/2020, do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas no âmbito do Estado do Espírito Santo. O relator é o deputado delegado Danilo Banhense. Eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar. Estando apto a relatar, Vossa Excelência está com a palavra para relatar a matéria. Presidente, trata-se de parecer a ser elaborado por essa comissão de análise de mérito do projeto 65/2020, proposto pelo deputado estadual Capitão Assunção, nos termos dispostos no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, resolução 2700 de 2009. Em linhas gerais, a proposição visa dispor sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de roda no âmbito do Estado do Espírito Santo. A matéria foi protocolada dia 24 de 2020, lida no expediente de sessão ordinária dia 4 de 2020. Não consta nos autos até o presente momento evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo DPL. A diretoria de redação ofereceu estudo de técnico legislativo no dia 13 de 2 de 2020. A Procuradoria da Assembleia Legislativa, por sua vez, opinou pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da propositura nos termos do seu parecer técnico legislativo 1834 dos autos, que foi integralmente acolhido pelo coordenador setorial e procurador-geral, as folhas 39 a 42, respectivamente, determinando a tramitação regimental da propositura. Após a proposição, foi encaminhada ao então denominada Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação, onde recebeu parecer número 229 de 2021 pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei, conforme ato das folhas 64 e 66 dos autos. Ato contínuo, a matéria seguiu para a Comissão de Saúde e Saneamento, que ofereceu parecer 20 de 2021 pela aprovação da matéria, conforme publicação do DPL, folhas 85 e 89 dos autos. Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor e de Contribuinte, que foi pela aprovação da matéria, conforme a ata taquigráfica, as folhas 106 e 126 dos autos, que foi publicado no DPL em 16 de 3 de 2021. Retomada a tramitação ordinária na fase em que se encontrava, a matéria veio a essa Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para exame e emissão de parecer na forma dos artigos 42 e 43, Regimento Interno, Resolução 2700 de 2009. Parecer do relator registra preliminarmente que a presente apreciação se restringe tão somente ao mérito da proposta, com supedâneo dos artigos 42 e 43 do Regimento Interno, segundo as quais compete à comissão análise da proposição no que tange a seu aspecto econômico-financeiro. Conforme já mencionado, o projeto de lei 65 de 2020 visa dispor sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de roda no âmbito do Estado do Espírito Santo. Em sua justificativa, o autor teceu as considerações abaixo sobre o objetivo da presente lei. O objetivo dessa proposição é possibilitar a todos autonomia e garantia de direitos, a fim de que pessoas com deficiência possam, com dignidade, ter um valor social. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 10% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. No Brasil, cerca de 23,9% das pessoas possuem algum tipo de deficiência, ou seja, se torna necessário meios alternativos para que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham acesso ao lazer e cultura. Sendo assim, este meio possibilitará a participação de pessoas com deficiência em eventos públicos e privados, além de refletir respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, na isonomia e nas garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Assim, certo que a disponibilização de banheiro público para atendimento adequado às pessoas com deficiência pode ser a chave para o aumento de sensação de bem-estar e inclusão social por essas pessoas. Depreende da justificativa da proposição que a adoção da medida do
autor busca a inclusão do bem-estar das pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência ou mobilidade reduzida. A ciência das finanças, em seu sentido amplo, consiste, segundo Aliomar Baleiro, abro aspas, disciplina que, pela investigação dos fatos, procura explicar os fenômenos ligados à obtenção e dispêndio do dinheiro necessário ao funcionamento dos serviços a cargo do Estado ou de outras pessoas de direito público, assim como os efeitos outros resultantes dessa atividade governamental. Sob esse ponto de vista, é uma ciência ontológica, isto é, um julgamento de existência, o que é e o que porque é. Fecho aspas. Sem dúvida, a aprovação da medida vai ao encontro do interesse público. A estimativa de impacto orçamentário mostra de pouca monta, sendo incapaz de trazer impacto negativo ao sistema, especialmente considerando-se o benefício que traz para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, a proposição não apresenta qualquer dispositivo cuja execução repercuta negativamente nas finanças públicas, de maneira que não há óbice para a sua regular tramitação. No que diz respeito ao mérito, verifica-se que o projeto de lei 65/2020 vai ao encontro do interesse público do Estado do Espírito Santo, revelando-se assim portador de mérito nos termos do artigo 42 e 43 da Resolução 2700/2009. Pelas razões acima expostas, sugerimos aos nobres pares desta comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei 65/2020, de autoria do deputado Capitão Assunção. É como relatamos, presidente. Obrigado, deputado Danilo Baense. Eu coloco em discussão o relatório do deputado Danilo Baense. Algum deputado para discutir? Deputado Mazinho dos Anjos? Alguém pode ligar o microfone do deputado Mazinho dos Anjos, por gentileza? Está ligado. Ligou aqui. Eu só estou com uma dúvida aqui, se a obrigatoriedade é só para os eventos públicos e privados, né? Eventos públicos e privados. Ah, tá. É porque a ementa fala uma coisa, a lei está falando outra. Que a ementa não fala em eventos, né? Ela fala que obriga a botar banheiro químico. Aí eu estou vendo aqui que é só em evento, né? Ok. Tá ok, só essa dúvida mesmo, porque na ementa não fala que era em eventos, então são só eventos. Nos eventos que foram realizados aqui no Estado do Espírito Santo, seja feito pelo governo ou por empresas privadas, a lei está obrigando a colocar banheiro químico, é isso? Exatamente. Ok. Bom, Vossa Excelência terminou, deputado Mazinho? Era só essa dúvida? Sim, só então, essa dúvida. Não havendo mais quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado João Coser, deputado Coronel Wellington, deputado Zé Preto, com o relator, deputado Alexandre Chambinho, deputado Mazinho dos Anjos. Eu só tenho uma dúvida aqui, porque o artigo 3º, eu vou ler para os senhores aqui, que ele fala assim, ó, a quantidade de banheiros químicos adaptados a ser instalada será estabelecida observados os critérios de proporcionalidade, que levam em conta a natureza do evento, especialmente o estimativo de público nunca inferior a 10% do quantitativo de banheiros químicos comuns a serem disponibilizados. Se tiver um banheiro, então é 0. Não tem obrigatoriedade, né? Se tiver... Garantindo pelo menos um. Ou seja, se tiver um banheiro só, tem que ter um adaptado. Tá. Calma aí. Isso. Garantindo pelo menos uma unidade adaptada caso a aplicação... assim, meio confuso, porque se for um feminino ou um masculino, vai ter que escolher qual que vai ser o adaptado, né? Então, minha sugestão é que Vossa Excelência peça a vista. A gente dá uma olhada com cuidado. Eu entendi. Aí vai ter que escolher, o masculino vai ser adaptado, o feminino não. Entendeu? Então... Deputado Mazinho dos Anjos, se me permite a sugestão do deputado João Coser, acho que é boa. Vossa Excelência podia pedir vista. Só para dar uma ajustada. E até, se for o caso, deputado Mazinho dos Anjos, propor alguma emenda no âmbito da Comissão de Finanças. Eu vou pedir vista então para analisar, porque eu fiquei um pouco confuso em relação a isso.
Porque se exige um, mas normalmente você tem obrigatório. Normalmente bota dois, tem que ter um masculino e um feminino. Então você vai. Exatamente, senão não adianta. Então eu tô. Tem que fazer sorteio. Estou suspendendo a votação, Tá, okay, concedendo vista ao deputado Mazinho dos Anjos, também pelo prazo de uma sessão, para que Vossa Excelência, o deputado Mazinho, possa devolver na próxima sessão e, se for o caso, propor alguma emenda. Vamos passar então ao item 29, projeto de lei também de autoria do deputado Capitão Assunção, número 58/2020, que estabelece penalidades às operadoras de plano de saúde, hospitais, maternidades, pronto-socorro, pronto atendimento e congêneres que não cumprirem com o prazo de 24 horas de carência nos casos de urgência e emergência no âmbito do Estado do Espírito Santo. O relator é o deputado Alexandre Chambim. Eu pergunto ao deputado Alexandre Chambim se Vossa Excelência está apto a relatar. Alguém, por favor, liga o microfone do deputado Alexandre Chambim. Está ligado? Vossa Excelência está apto a relatar? Estou apto, senhor presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se do projeto de lei 58/2020, de autoria do deputado Capitão Assunção, que visa estabelecer penalidade às operadoras de planos de saúde, hospitais, maternidades, pronto-socorro, pronto atendimento e congêneres que não cumprirem com prazo de 24 horas de carência nos casos de urgência e emergência no âmbito do Estado do Espírito Santo. Sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle, tomada de contas, a proposição não possui óbice à aprovação, pois além de ser relevante e oportuna no atendimento ao interesse da coletividade, não gera aumento de despesa ou redução de receita para a administração pública estadual. Concluímos que o projeto de lei em apreço atende ao pressuposto do mérito para ser aprovado, razão pela qual sugerimos a adoção do seguinte parecer para os membros da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas pela aprovação do projeto de lei 58/2020, de autoria do deputado Capitão Assunção. Projeto de lei esse de suma importância no caso de urgência e emergência dos usuários aí de plano de saúde terem o seu pedido, a sua solicitação sendo atendida dentro do prazo de 24 horas pelos planos de saúde para o atendimento de urgência. Eu opino pela aprovação do referido projeto de lei e devolvo o projeto ao presidente. Obrigado, deputado Alexandre Chambim. Eu coloco em discussão o parecer do deputado Alexandre Chambim. Deputado Mazinho dos Anjos, para discutir a matéria. Microfone, deputado Mazinho. Presidente, na verdade, eu estou com um pouco de dificuldade de entender o projeto. Porque se a pessoa deu entrada no pronto-socorro, no atendimento de urgência e emergência, Mazinho, as operadoras, segundo prevê a lei que as rege, operadoras de plano de saúde, elas têm que cumprir uma carência máxima de 24 horas para que o usuário do plano de saúde possa utilizar, através do plano, o serviço de urgência e emergência, ou seja, ser atendido em caso de urgência e emergência em hospitais privados, já se valendo pelo plano. Então, o espírito da lei do deputado Capitão Assunção é que as operadoras que não cumprirem esse prazo de 24 horas, não respeitarem esse prazo de 24 horas, que elas devam ser penalizadas por não cumprirem o que está previsto na lei, que é uma lei, inclusive, federal, que rege a atuação delas, assim como a regulamentação da Agência Nacional. Eu acho que teria nem necessidade, que eu estou falando da lei, se já tem a lei federal que já tem as penalidades. Imagino que, inclusive, a lei federal deva prever também sanções, né? Imagino, né? Eu, assim, sinceramente, eu não vejo necessidade, né, da lei, já que essa questão de saúde é regulamentada pelo governo federal. Então, não sei como passou na Comissão de Constituição e Justiça, mas tudo bem. Então vamos. Bom, Vossa Excelência, podemos colocar em votação, deputado Mazinho? Pode. Então vamos colocar em votação, como voto do deputado Zé Preto, com o relator, deputado Coronel Wellington, deputado João Coser. Com as mesmas dúvidas do deputado Mazinho, voto com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, só para deixar registrado, eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça a partir de 2023. Esse projeto é 2020. É isso aí. Então passou antes de eu assumir a comissão. Vou acompanhar o relator.
deputado delegado Danilo Baiense, com o relator, também acompanho com as mesmas dúvidas, na verdade, do deputado Mazinho dos Anjos. Então, fica aprovado no âmbito da Comissão de Finanças o projeto de lei do deputado Capitão Assunção. Continua a palavra com o deputado Alexandre Chambim para relatar o projeto de lei número 191 do deputado Capitão Assunção, que proíbe a utilização de linguagem neutra de gênero, gênero não binário, não binário ou similares em certidões de nascimento ou em quaisquer documentos oficiais de identificação expedidos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Vossa Excelência está apto a relatar? Presidente, você mesmo já mencionou, trata-se do projeto de lei 191/2022, de autoria do deputado Capitão Assunção. Sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de conta, a proposição não possui óbice a aprovação, pois além de ser relevante e oportuno no atendimento ao interesse da coletividade, não gera aumento de despesa ou redução de receita para a administração pública estadual. É um projeto de lei que a gente opina pela aprovação. Ele foi aprovado na Comissão de Justiça também e a gente acolhe pela aprovação o referido projeto do deputado Capitão Assunção, o parecer, e devolvo à mesa para que o presidente possa colher a aprovação dos votos. Obrigado, deputado Alexandre Chambinho, que relatou pela aprovação no âmbito da Comissão de Finanças. Eu coloco a matéria em discussão. Você não quer explicar primeiro? O projeto de lei do deputado Capitão Assunção, deputado João Cosi, proíbe, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a utilização de linguagem neutra de gênero não binário ou similares em certidões de nascimento ou quaisquer documentos oficiais de identificação expedidos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Então, e aí ele impõe multa para a entidade, instituição que eventualmente descumprir esta lei. Então, é o que está exposto na lei. Se Vossa Excelência quiser dar uma lida. Queria dar uma lida. Queria assim, eu não sei, mas olha bem, o Congresso Nacional legisla sobre isso. Não dá para cada estado ter uma lei tratando do registro. Então, assim, meu sentimento está fora de ponto. Entendeu? Não compete à Assembleia legislar sobre isso. Então, eu quero não só votar contra, mas fiz um pedido que nós tentássemos tratar disso de alguma outra forma. Também não sei a regra, não. Eu entendo o parecer do deputado Alexandre Chambim, que se restringe, obviamente, à competência aqui da Comissão de Finanças, e nesse sentido o deputado Alexandre Chambim está correto em votar pela aprovação, uma vez que no âmbito da Comissão de Finanças a gente se restringe a analisar custos que eventualmente uma proposta possa trazer, mas de fato, por óbvio, trata-se de um projeto absolutamente inconstitucional, porque a legislação sobre identificação de pessoas no Brasil, ela é uma legislação federal, não cabe a nenhum estado ter diferenciação. Imagine você, o Brasil, como um todo, os demais estados aceitarem eventualmente determinado tipo de registro numa certidão de nascimento ou numa carteira de identidade, e especificamente no âmbito do Estado do Espírito Santo haver uma restrição, né? Então, não sei se há o que nós tratarmos de maneira diferente, além do que o deputado Alexandre Chambim fez na Comissão de Finanças, mas eu concordo. Presidente. Pois não, deputado Alexandre Chambim. É importante destacar que, pela ótica da Comissão de Finanças, o projeto é favorável. Nós temos que ter esse entendimento que a Comissão de Justiça, aproveitar que a gente está na oportunidade de estar ao lado do presidente da Comissão de Justiça, precisa fazer uma avaliação mais profunda desses projetos para que a gente possa depois prosseguir até mesmo para a Comissão de Finanças. Até mesmo nesse sentido que a gente acolhe pela aprovação do referido projeto, porque a ótica da Comissão de Finanças é justamente avaliar a questão de despesa e de custo
de um projeto como esse, onde não tem impacto financeiro nenhum para o Estado, o projeto apresentado pelo nobre deputado. Tá bom? Vossa Excelência tem razão no âmbito da Comissão de Finanças. E a matéria continua em discussão. Sim, presidente. Pois não, deputado Mazinho dos Anjos, para discutir a matéria. Presidente, eu concordo com o relator em relação a não ter despesa e pela aprovação da Comissão de Finanças. Minha única preocupação é o artigo 2º em relação à multa. Porque, na minha opinião aqui, não deu para entender. Ele colocou multa entre 200 e 300 mil VRTE. Eu não sei se é 200 mil e 300 mil VRTE ou 200 VRTE a 300 mil. E quem vai fazer a mensuração disso? Entendeu? Quem vai fazer, como é que eu vou, quem vai ter a avaliação se eu aplico uma multa de 200 ou de 300 mil? Porque uma multa de 300 mil VRTE, o VRTE está R$ 4,30. É 1.200.000. Será que a gente vai ter mais uma lei que vai ficar no papel? Porque eu duvido que um cartório vai ser multado por 1.200.000, porque utilizou uma palavra, um acento aqui, uma letra A, uma letra B aqui, a colar. Então eu não sei a efetividade realmente dessa multa no valor tão elevado, se foi essa a intenção, porque ficou uma disparidade grande danada, vai de R$ 900 a 1.200.000. Né? Como é que vai fazer uma avaliação de uma multa se o artigo 1º é uma coisa só, né? É a não utilização do termo? Então não vai ter, vai ficar na mão de um fiscal, não sei de onde que vai multar isso aqui, porque a regulamentação de cartório é feita pelo Tribunal de Justiça, né? Não deveria nem ser lei feita pela Assembleia, porque quem regulamenta cartório é o CNJ e o Tribunal de Justiça aqui do Estado. Então fica a minha dúvida em relação a essa questão, até mais discutindo aqui constitucionalidade, mas a mensuração da multa eu achei que ficou meio estranha, deveria ser um valor fixo, né? Então sugeri uma emenda aqui de fazer, se a gente conseguir entrar em um consenso, para ficar uma multa no valor só, né, unitária, e aí sim o inciso 3º, se tiver residência, dobra o valor. A multa de 1.000 VRTE, se tiver residência, dobra, 2.000. Entendeu? Deputado Mazinho, e também colocar uma multa compatível com, sim, vamos chamar assim, com... Porque ficou muito... não tem critério. Para fechar isso aí vai fechando. Cada uma multa dessa fecha uma empresa. Isso aí. Então... Deputado Mazinho dos Anjos, além dessa questão, eu de fato, eu concordo completamente com o relatório do deputado Alexandre Chambim, mas confesso estar bastante incomodado com tamanha inconstitucionalidade nesse projeto de lei. Eu queria consultar a Procuradoria que nos assessora, se, fazendo uma questão de ordem, eu mesmo como presidente, se cabe à Comissão de Finanças sugerir o reexame na Comissão de Constituição e Justiça. Não, né? Já tramitou na comissão. Deputado Deninho, seja muito bem-vindo. Então não cabe o reexame na comissão. Ok. Para colocar aqui o artigo 2º, inciso 2º, a multa será de 1.000 VRTE. Valor único. Tirando 200 e 300, para a multa será de 1.000 VRTE. Né? Valor de referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo. Ok? Então fica aqui a sugestão de emenda ao presidente da mesa e ao relator. Aí provavelmente com a emenda volta para a CCJ. Aí atende seu pedido. Então, mas nós voltamos com a emenda do deputado Mazinho dos Anjos, aí remete. Então, se o relator acatar a emenda, então o relator está acatando a emenda, então nós vamos votar a matéria com a emenda do deputado Mazinho dos Anjos. Vou ler a emenda oral do deputado Mazinho dos Anjos. O artigo 2º permanece com a mesma redação. O inciso 1º, advertência. O inciso 2º, que é a emenda, multa de 1.000 VRTEs. Então, o deputado Mazinho está modificando o inciso 2º e eu coloco em votação o parecer do relator com a emenda sugerida do deputado Mazinho dos Anjos. Como vota o deputado Danilo Baiense com o relator com emenda? Deputado João Coser. Eu voto contra. Contra. Deputado Coronel Wellington. Eu voto a favor.
do relatório com a emenda do deputado. Com a emenda, deputado Zé Preto. A favor do relatório com a emenda. A favor com a emenda. Eu também acompanho o relatório do deputado Chambim com a emenda do deputado Mazin, portanto, com base na emenda, devolvo a matéria à Comissão de Constituição e Justiça para nova avaliação com a emenda do deputado Mazin dos Anjos. Pois não, doutor? Então, a matéria retorna à Comissão de Constituição e Justiça para análise da emenda. Tá. O deputado Chambim pediu para pular o item 31 aqui. Vamos para o item 32. Projeto de lei da deputada Irine Lopes, número 87, 2021. Deputado Alexandre Chambim, com a palavra. Seja bem-vindo, deputado Calegari, também membro titular da Comissão de Finanças. Trata-se do projeto de lei 87 de 2021, de autoria da deputada Irine Lopes, cujo conteúdo, em síntese, visa instituir o Programa Estadual de Incentivo à Implantação de hortas comunitárias medicinais, destinada à produção de mudas e cultivos de plantas medicinais em comunidades urbanas e rurais no Estado do Espírito Santo. Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer desta comissão cinge a análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro que concorram diretamente para o aumento ou diminuir a despesa, assim como a receita pública estadual. É notório que a proposição legislativa em análise é de extrema importância, uma vez que trará benefício à população, pois destina-se à produção de mudas e cultivo de plantas medicinais em comunidades urbanas e rurais no Estado do Espírito Santo, afigurando-se favoravelmente ao interesse público. Quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se a intenção do autor que em seu projeto não promove renúncia fiscal. Diante do exposto, propõe-se ao nobres pares da outra comissão que adote pela aprovação do referido projeto de lei. Projeto de lei esse que tem uma importância muito grande no incentivo da criação dessas hortas comunitárias. Eu sou testemunha desse trabalho que ocorre em algumas comunidades, principalmente da cidade da Serra, que atende muito não só a parte medicinal, mas também para o consumo humano de hortas comunitárias. E esse projeto de lei aqui da deputada Irine Lopes, ela vem de forma de incentivo à criação das hortas comunitárias medicinais dentro das comunidades no Estado do Espírito Santo. Então eu opino pela aprovação do referido projeto e devolvo ao presidente da comissão para colher o voto dos nobres deputados. Obrigado, deputado Alexandre Chambim, que deu parecer do projeto da deputada Irine Lopes pela aprovação. E eu coloco o relatório do deputado Alexandre Chambim em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Presidente, eu só faria uma alteração com a sugestão de emenda, porque o artigo 11º está dando um prazo para o Poder Executivo regulamentar. E normalmente o correto seria deixar sem prazo para regulamentação, porque a gente aqui está definindo um prazo, né, um prazo muito exíguo de 3 meses para o Executivo poder regulamentar a lei. Eu deixaria em aberto, o Poder Executivo irá regulamentar essa lei, né, sem prazo. Não faria só essa sugestão de alteração aqui, os demais eu concordaria. Ok, deputado Mazinho dos Anjos está propondo uma emenda. Eu queria, primeiro, com base no relatório do deputado Alexandre Chambim, saber se o relator acata a emenda do deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Alexandre Chambim. Acato a emenda do nobre deputado. Emenda acatada do deputado Mazinho dos Anjos, portanto, o artigo 11º passaria a vigorar. O Poder Executivo regulamentará a presente lei
no que couber, ponto, sem o prazo. Deputado Coronel Wellington, como vota? Voto com o relator e com a emenda do deputado Mazinho. Com a emenda. Deputado delegado Danilo Baense. Com o relator e com a emenda, presidente. Deputado João Coser. Deputado João Coser. Com o relator, com a emenda. Deputado Calegari. Com o relator, com a pertinente emenda. Com a emenda. Deputado Zé Preto. Com relator e com a emenda. Com o relator, com a emenda. Eu também acompanho. Projeto, portanto, aprovado com a emenda supressiva do deputado Mazinho dos Anjos em parte do texto do artigo 11º, tirando o prazo da regulamentação do Poder Executivo. E, desculpa, uma emenda supressiva não, emenda modificativa. Muito obrigado. Emenda modificativa do deputado Mazinho dos Anjos. Passo agora, o deputado Wellington Calegari pediu para relatar na próxima sessão. Eu passo agora, ainda nós temos tempo ainda, pelo menos para mais um projeto, para a gente avançar. Esse projeto aqui, Calegari, a gente já fez a discussão dele aqui na Finanças ou foi na CCJ, hein? Acho que foi aqui na Finanças. Foi, tá ok. Então, eu estou passando a palavra nesse momento ao deputado João Coser, perguntando se ele está apto a relatar o projeto do deputado Capitão Ascensão, número 24 de 2020. Então, com a palavra o deputado João Coser para relatar a matéria. Projeto de Lei 24 de 2020, de autoria do deputado Capitão Assunção, visando a proibição de cobrança de repasse de taxas extra, aumento da fatura ou qualquer outro modo que onere os consumidores por prejuízo em decorrência do furto de energia pela concessionária do Serviço Público de Energia do Estado do Espírito Santo. Após a leitura do expediente, publicado a permanência em pauta em discussão especial durante a 3 sessões ordinárias consecutivas, a proposição veio encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, onde recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Posteriormente foi encaminhada para a Comissão de Defesa do Consumidor e também concluiu por sua aprovação. Agora a matéria vem a essa outra comissão para exame de mérito e parecer. Pois bem, inicialmente, cumpre ressaltar que o parecer desta comissão se cinge à análise de mérito, quanto ao aspecto econômico e financeiro que concorram diretamente para aumentar ou diminuir despesa pública, na forma prevista no artigo 42 do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sobre o ponto de vista diverso que compete regimentalmente às demais comissões permanentes. Quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se que a proposição que a figura como de interesse público, pois não concorre diretamente para o aumento ou diminuição de despesas, assim como a receita pública, e dar a parte de seu alcance social. Entremente por proibir a cobrança de repasses, taxas, Capitão Assunção, vou provar um projeto bom agora. Taxa extra, gosta de proibir, aqui está proibindo comprar taxa extras. Não há como negar que a proibição da concessionária de serviço público de repassar a cobrança do furto de energia aos consumidores, nos termos estabelecidos na proposição, afigura-se favorável ao interesse público, considerando que este tipo de cobrança é exagerada e sem fundamento, já que os custos advindos de tal prática jamais poderia recair sobre o consumidor, bem como que o dever de corrigir, coibir, punir e arcar com os prejuízos desses atos criminosos é do próprio poder público, juntamente com a própria concessionária, inclusive em decorrência das normas legais inseridas no Código de Defesa do Consumidor. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares desta douta comissão a adoção do seguinte parecer: a Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei 024 de 2020, de autoria do deputado Capitão Assunção. Nosso relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado João Coser. Parecer pela aprovação. Eu coloco o parecer do deputado João Coser em votação. Está aqui o autor da matéria, deputado Capitão Assunção, seja bem-vindo. Chegou também nosso líder de governo aqui, deputado Dari Pagum, que também seja muito bem-vindo.
Pois não, deputado Mazinho dos Anjos, para discutir a matéria. Eu gostaria de pedir vista. É regimental, tem a deputado. mesma situação da multa de 200 a 300 mil. Então eu vou dar uma olhada com mais calma. É regimental, deputado Mazinho dos Anjos. Eu concedo o prazo de uma semana, no caso, uma sessão, para Vossa Excelência trazer o seu voto em relação ao projeto de lei. Nós temos ainda muitos projetos, mas nós já chegamos ao horário que daqui a pouco os deputados precisam marcar presença para a nossa sessão das 15 horas. Então eu vou encerrar a nossa... Oi? Dá para fazer mais um rapidinho, João? Pois não, deputado, pela ordem, deputado Coronel Wellington. Presidente, pela ordem aí, senhores e senhoras deputados, nós gostaríamos de agradecer a presença da Maria dos Anjos, da cidade de Una, e todos os alunos da APAE que se fazem presente. Sejam muito bem-vindos. Rotineiramente nós recebemos alunos das escolas públicas, da rede municipal aqui, todo o estado do Espírito Santo. Eu creio que a APAE de Una está inovando, deve ser uma das primeiras APAE que vem acompanhar aqui a reunião de plenário na Assembleia Legislativa. Nosso muito obrigado e nós aguardamos ansiosamente, dos Anjos, a sua utilização do plenário aqui, enquanto hoje vai ter, né? Hoje tem a tribuna popular e você aceitou o nosso convite para que viesse aqui falar das dificuldades, das demandas, do seu dia a dia, na sua APAE, que reflete também todas as dificuldades das APAE do Espírito Santo. Nosso muito obrigado, Rodrigão. Saudações, Cruz Maltina. Obrigado, Coronel Wellington. Eu, aqui, pedido do deputado João Cosa, olhando o horário, rapidinho dá tempo de a gente relatar mais um projeto. Como a gente está com muito, eu vou conceder novamente a palavra ao deputado João Cosa para relatar o projeto de lei 624/2019 da deputada Irine Lopes. Com a palavra, deputado João Cosa. Cumprimentar o povo de Una, cumprimentar o nosso coronel deputado aqui. Gente, projeto de lei de número 624 de 2019, de autoria do deputado Irine Lopes, dispõe sobre a reserva de 5% de vaga para as mulheres vítimas de violência doméstica. Pareceu uma proposição contrária da Presidência da Casa e da Procuradoria. A deputada recorreu à Comissão de Constituição e Justiça, que deu parecer favorável. Assim, retomando a Comissão para a Constituição e Justiça, a mesma recebeu parecer pela constitucionalidade. Encaminhada para as Comissões de Defesa dos Direitos Humanos, de Segurança e Combate ao Crime Organizado, a matéria recebeu parecer pela sua aprovação. Agora a matéria vai a esta outra comissão para exame de mérito e parecer. Pois bem, inicialmente cumpre ressaltar que o parecer desta comissão se cinge de análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro, que concorram diretamente para aumento ou diminuição de despesas públicas, na forma prevista no artigo 42 do Regimento Interno, estando prejudicado qualquer análise sobre um ponto de vista diverso, que compete regimentalmente às demais comissões. Verifica-se que a proposição, ora analisada, visa resguardar o interesse público, na medida em que pretende garantir a reserva de vagas de empregos nas empresas prestadoras de serviços do Estado do Espírito Santo para as mulheres vítimas de violências domésticas e familiar. Além disso, quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se o interesse da autora que em seu projeto não promove renúncia fiscal ou qualquer lesão ao erário. Diante do disposto, propõe-se aos nobres pares da outra comissão a adoção do seguinte parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei 624 de 2019, de autoria da deputada Irine Lopes. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado João Cosa. Eu coloco o parecer do deputado João Cosa em discussão. Deputado Wellington Calegari, pedindo a compreensão dos deputados que nós temos 6 minutos para encerrar. Além da inconstitucionalidade flagrante já colocada pela Procuradoria da Casa, apesar de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, o que eu vou destacar aqui é pela parte financeira e econômica que essa comissão tem que avaliar. É óbvio que nós sabemos do problema da violência doméstica, que nós temos que lutar pelas mulheres, mas não é desta forma, gerando ônus que serão difíceis de depois controlar as suas consequências para o mercado de trabalho das empresas, sem falar
que muitas vezes você poderá estar estimulando um mercado de falsas denúncias também. Então, dessa forma, eu já coloco aqui que terei que votar contra, apesar de ser sensível ao extremo à questão da violência doméstica. Mas não é dessa forma que se resolve esse problema. Então, quero dizer aqui que voto contra. Deputado Hélio Calegari, obrigado. Algum deputado mais para discutir a matéria? Deputado Mazinho dos Anjos com a palavra. Eu tenho a mesma preocupação do Calegari. Se você pega uma empresa com 1.000 funcionários, 50 obrigatoriamente tem que ser oriundo de mulheres com violência. Não vai conseguir. Você não vai conseguir suprir. Às vezes você não vai conseguir pessoas qualificadas. A gente já tem um problema sério. Tem empresas, por exemplo, de call center, que tem obrigatoriedade de colocar pessoas com deficiência que não conseguem contratar e fica sendo multado pelo Ministério do Trabalho toda semana. Eu tenho uma empresa que eu já advoguei, inclusive, que ela contrata pessoas surdo e mudo para trabalhar em call center, olha só, para cumprir a lei. Fica lá sem fazer nada, só para cumprir a lei, porque é mais barato contratar do que pagar multa. Então é um problema que você pode gerar aqui, além de ser inconstitucional. Você está aqui fazendo mexendo em edital de licitação, obrigando a mudança em edital de licitação também. Eu sou contrário, apesar de entender da problemática. A gente tem que ser energicamente contra a violência contra a mulher. Eu sou casado, tenho 3 filhas pequenas, mulheres, né? Eu acho um absurdo qualquer homem encostar a mão numa mulher por um tipo de agressão, mas não vai ser isso que vai resolver o problema, né, de violência, não vai ser isso. Então você obrigar uma empresa a contratar uma mulher que foi vítima, independente de capacitação, você fere diretamente a livre iniciativa, né? Eu acho que contratação tem que ser por competência, né? Não tem que ser por outro tipo de critério. Você contrata uma pessoa que vai ter condição de atender aquela demanda, até porque o governo contrata para prestar o serviço para a população. Então, se você contrata alguém, o serviço público contrata uma empresa para prestar um serviço, ela tem que contratar um serviço de qualidade. Aí eu pego uma empreiteira, por exemplo, que presta serviço para o governo. 90% ali é homem, é pedreiro, é mão de obra braçal. Como é que você vai contratar mulheres? Não tem como contratar para tipo de serviço braçal. Então, é um debate que demanda muito mais discussão do que simplesmente uma lei. Então, eu também vou ser contrário aqui na Comissão de Finanças. Obrigado, deputado Mazinho. Deputado Mazinho, nós vamos então, vou encerrar a discussão por causa do horário e vamos para a votação. Deputado João Costa, se for bem rápido. Eu só queria um minuto. Primeiro é o seguinte, eu compreendo as razões dos deputados, mas assim, naturalmente são prestadores de serviço público. A gente não está querendo aqui engessar a contratação. Mas a violência doméstica, ela se dá muito em função da dependência econômica. Então, se nós ajudarmos na colocação das mulheres, elas acabam sendo menos submissas e acabam tendo mais liberdade. Não aceito a violência que se dá de forma muito grande, infelizmente, no Brasil e no Espírito Santo. Vou votar, vou manter o meu parecer, respeitando a opinião dos demais deputados. Obrigado, deputado João Cosa. Então, vou botar em votação como voto o deputado Mazinho dos Anjos. Eu sou contrário, inclusive não fala em transitado julgado. Mazinho dos Anjos, deputado Mazinho dos Anjos, contra o relatório. Deputado delegado Danilo Baense. Estou contra o relatório também. Contra o relatório. Deputado Alexandre Chambinho. Alexandre Chambinho estava aqui. Deputado Calegari. Contra o relatório. Deputado Coronel Wellington. Contra o relatório. Deputado Alexandre Chambinho. Contra o relatório. Eu também acompanho a divergência, portanto, o parecer do deputado João Coser fica rejeitado na Comissão de Finanças e o projeto receberá a reprovação da Comissão de Finanças. Volta a matéria para a assessoria da comissão e, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado os trabalhos dessa comissão, agradecendo a presença de todos os deputados e convidando os senhores membros para a reunião que será ordinária e ocorrerá no dia 14 de agosto de 2023, segunda-feira, às 13h30, no plenário Dr. Dirceu Cardoso, nessa Casa de Leis. Está encerrada a reunião. Comissão de Finanças.
Durante a reunião, os deputados examinaram 9 projetos. Mais informações na TV Assembleia, no Jornal Panorama, às 10 da noite, ou no portal de notícias da Assembleia Legislativa. TV Assembleia, mais perto de você.